Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa de Jesus, esta casa de noite que Ele concede a cada um de nós para servir de escola, de oficina, de hospital muitas vezes. É sempre muito importante a gente ter esse compromisso de ver toda quinta-feira, porque é claro que hoje palestras a gente pode sim assistir pela internet, tem muitos palestrantes, conteúdo vastíssimo, mas nada supera esse sentimento de estar aqui numa casa, onde com certeza muitos benfeitores estão aqui ao nosso lado, fazendo essa troca de energia conosco, que faz parte do nosso tratamento, né, toda semana. Então é sempre muito importante a gente ter esse compromisso com a casa espírita. Então, os que são frequentadores, trabalhadores, dirigentes, tem sempre que ter esse entendimento dentro do coração, porque não é apenas a casa. A casa, ela é como se ela escolhesse cada um de nós, porque a espiritualidade traz cada um de vocês aqui. Eu sei que todos aqui têm uma história com relação à casa. Passou aqui na frente, viu, sentiu vontade de entrar, alguém que falou sobre o espiritismo, sentiu uma vontade e em algum momento a espiritualidade conduziu. Então não é o acaso. Aqueles que são trazidos à casa são trazidos pelo seu mentor. A gente sabe dos compromissos, nem sempre a gente pode estar, mas não é essa a questão. Mesmo que a gente não possa estar, não nos esqueçamos desse compromisso. Às vezes na quinta-feira a gente não pode vir, faça uma oração, né? Faça um pensamento como se estivesse na casa, como se estivesse aqui ouvindo a palestra, né? E uma outra coisa também eu gostaria de falar, que eu fui ouvindo uma palestra do Haroldo esses dias, e é muito importante a gente lembrar disso. Que a gente, quando vem para cá, nós temos muitas provas a passar, né? Aprendizados, e muitas vezes a gente acaba recorrendo em erros do passado. Então, às vezes a gente cometia erros, parou de cometer, e às vezes a gente volta a cometer. É importante que a gente tenha essa visão para corrigir, mas que a gente não faça disso um instrumento de azorrague, um instrumento de tortura, né, se martirizando pelos erros. Não, é importante a gente mudar o pensamento e voltar a seguir o caminho correto, porque esses erros recorrentes, com certeza eles já nos acompanham de outras existências, e nós estamos em mais uma existência corrigindo-os. Então o mais importante é que a gente levante e siga adiante realmente com o pensamento em Jesus, com felicidade, porque a encarnação não é uma punição. Ninguém está aqui sendo punido, né, como se tivesse sido jogado num lugar impuro, cheio de dificuldades. Muito pelo contrário, aqui estamos recebendo a oportunidade de forjar, né, de endurecer, de melhorar. Então a cada encarnação a gente vem e melhora. Então vamos trilhar a nossa jornada com paz, com tranquilidade. Muitas vezes a gente se fecha muito no problema e a gente fica ali focado naquilo, e quando a gente tem que olhar o problema de mais de fora, ou como o próprio livro dos Espíritos nos ensina, né, o Evangelho, olhar acima, como quem está num monte olhando para baixo. Porque às vezes o aprendizado, a prova em si, é para que você aprenda a passar por ela e não sentir a dor. Por isso que às vezes a prova acaba se tornando ali uma expiação, porque é a forma como a gente enxerga a passagem pela prova, tá bom? E por fim, agradecer a todos pela presença, agradecer pelas doações, pelos alimentos que vocês dão à casa, né, que vocês doam, ajudam a compor as cestas básicas que são entregues às famílias carentes, a contribuição também financeira para a gente poder manter o aluguel, a água, a luz da casa, as doações de roupas que a gente utiliza no bazar, que a gente vende num preço bem baratinho para ajudar as famílias, também é revertido para que a gente arque com as despesas da casa. Então, o nosso muito obrigado. O nosso Bazar dos Pães, lembrando que ele sempre ocorre na segunda quinta-feira do mês,
Então todo mês, né, na segunda, quinta-feira, a gente tem o nosso Bazar dos Pães e a gente conta sempre com a colaboração de vocês. E também, se vocês quiserem doar também, né, quiserem no dia do bazar trazer alguma coisa para ser vendido, também pode, também é uma forma de ajudar, tá bom? Mas o nosso muito obrigado. Eu convido a todos então para que a gente feche os olhos. E vamos neste momento, vamos serenar o coração, acalmar os pensamentos, respirar bem lentamente e profundamente. Vamos sentindo esta energia que está ao nosso lado, ao nosso redor, nos envolvendo. Essa energia que vem do alto, que vem das esferas lá de cima, dos nossos benfeitores, os mentores da casa, o nosso mentor, esse anjo guardião que Deus concedeu a cada um de nós para que nos auxilie na nossa jornada, nos proteja dos percalços do caminho, nos inspirem para que possamos trilhar o caminho do bem, o caminho da paz. E assim, envolvidos por essa energia, vamos agradecer a Deus, agradecer pela bênção da encarnação, pela bênção de estarmos aqui matriculados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra, que oportuniza a cada um de nós as provas, as expiações, o auxílio ao irmão, ao próximo, e agradecer também por todo o auxílio que recebemos a todos os instantes. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, pelos ensinamentos, por trazer luz ao nosso caminho, para nos dar o norte, para que possamos seguir, para que um dia, assim como Ele, estejamos também em comunhão com o Pai. Vamos ainda pedindo pelo nosso planeta, pelos governantes, para que eles tratem todos os assuntos com seriedade, pensando no coletivo, que esqueçam ainda esses pensamentos recalcitrantes de outras vidas, buscando sempre a dominação, buscando sempre estar acima dos outros, para que comecem a pensar na coletividade, nos menos favorecidos, naqueles que mais sofrem. E vamos pedindo à espiritualidade que envolva a nossa irmã, a Flávia, palestrante desta noite, que preparou o tema, a passagem, que ela seja inspirada pelos bons espíritos, que passe aqui para nós tudo aquilo que, com certeza, com muito carinho e amor, ela se preparou para passar para nós. E assim, envolvidos por esse amor, por essa energia, vamos iniciar essa noite de palestra fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que é o caminho de luz e que enche a todos nós de muito amor, muito amor. Gostaria de agradecer imensamente a Deus que primeiro me possibilitou estar aqui, encarnada nesse momento, trocando essas ideias com vocês. Agradecer muito a todos os dirigentes da casa e aos meus colegas de trabalho que tanto apoio deram para que eu esteja aqui. E hoje eu vou agradecer especialmente ao meu filho, que por incrível que pareça, o Léo, que todo mundo conhece, correndo por aqui, me ajudou muito, porque nessa última hora ele me tirou completamente da palestra. Brincamos, me distraiu, e isso foi fundamental para que eu conseguisse estar aqui, conversando com vocês, olhando esses rostos amigos que eu estou vendo,
que tanto também me ajudaram nessa travessia. Porque, como o nome diz, a passagem, eu não imaginei que eu própria fosse passar por uma travessia tão grande nessas últimas semanas e principalmente nessa última semana. Eu vivi uma catarse tão grande em decorrência desse tema. Se tiver tempo, se for me permitido, eu conto um pouco para vocês. Eu tive uma experiência de quase morte muito profunda. Então, quando eu comecei a estudar e olhei o que eu iria passar para vocês, não teve como eu não ser acometida de muita emoção. Eu perdi a conta de quanto eu chorei nesses últimos dias e o quanto que eu agradeço a vocês, porque isso foi cura para mim. Tinha muito choro preso. Então, agradeço demais a esses espíritos que nos acompanham e que me acompanharam pegando na mão tão de pertinho nesses últimos dias. E a passagem, eu imagino que vocês já imaginem do que seja, né? Estamos numa casa espírita, então aqui a gente chama de a passagem aquele momento do nosso desencarne, o momento em que nós falecemos, o momento em que nós passamos para o lado de lá. E a passagem é isso, e ao mesmo tempo, depois que eu já tinha começado os estudos, eu pensei, puxa, mas a passagem não é só isso. A passagem é o tempo de vida que nós estamos aqui na Terra também. Porque nós não dissemos, vez ou outra, que estamos aqui de passagem, porque a nossa verdadeira vida não é essa. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui a gente está num rótulo de Flávia, de Diego, de Alfredo. Somos muito mais que isso. Mas esse raciocínio que me veio de pensarmos na passagem como esse período de vida, muito ajuda a entender esse momento que eu quis trazer para a reflexão de vocês, do nosso desencarne. Porque nós também muito falamos de tudo que é importante de olharmos para esses momentos da nossa vida, mas o nosso desencarne traz momentos de crescimento e de aprendizado profundos para o nosso espírito que está aqui caminhando. E esse tema ele foi tirado de um livro que assusta muita gente, que é um livro chamado O Céu e o Inferno, faz parte da codificação de Kardec. Então, para quem não sabe, nós temos dentro do universo espírita as obras de Kardec, que são as obras bases. E o Céu e o Inferno, ele é também chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas o nome que pegou foi o Céu e o Inferno. E eu vou ler para vocês a contracapa dele, para vocês verem qual que é o foco desse livro. Então ele fala assim: a finalidade desse livro é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Sobre o que se diz sobre penalidade, punição, recompensa futura, anjos, demônios, céu, inferno, sobre temas que às vezes são trazidos com uma conotação diferente da que nós espíritas temos. E essa aqui é uma obra excelente para estudo, porque ela traz muito caso prático, muitos casos práticos. Isso facilita, é viciante, você começa a ler e tem vontade de ler mais, porque tem muitos exemplos. E A Passagem, ele é, na verdade, um dos capítulos desse livro, que tem, na verdade, um outro nome, que se chama O Passamento, mas que, trazendo para os nossos dias de hoje, é o que nós chamamos de passagem. Vocês, por favor, me deem licença, que hoje eu vou precisar ler um pouco mais que o habitual, porque, como eu disse, eu estou fazendo um esforço muito grande para não chorar. Então, assim, eu estou firme aqui para passar para vocês o que eu me propus a passar. E esse livro, O Céu e o Inferno, como eu disse, é muito... Quem tiver curiosidade, não só isso, mas vontade de estudar, a gente aqui no Espiritismo fala muito sobre o estudo, e o estudo para mim liberta, não tem problema nenhum ler esse livro, mas nós aconselhamos a ler, num primeiro momento, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são as obras básicas dentro do básico, para que nesse momento vocês tenham mais repertório e consigam ser nutridos de tudo que esse livro tão poderoso traz. Mas volto a dizer, quem quiser depois daqui, esse livro inclusive é da casa, pegar para
ler um pouquinho mais sobre o tema de hoje, inclusive, porque ele tem quase 50 páginas, então aqui eu vou fazer um resumo do resumo do resumo. Fiquem à vontade. E é importante, ele começa o livro falando o seguinte: a pergunta que muitos de nós faz é de onde eu vim e para onde eu vou. E existem 3 grandes teorias dentro do universo da religiosidade, e também não apenas da religiosidade, que falam o seguinte: existe a teoria de que aqui eu estou e quando eu desencarnar, para o nada eu voltarei. Existe uma outra teoria que é: aqui eu estou e quando eu desencarnar, eu volto para um todo universal. É como se, como uma gota do oceano, eu voltasse para o mar. E aqui, muito longe, inclusive eu gostei muito, tem uma parte do livro que ele fala expressamente para que nós espíritas tomemos cuidado de não nos acharmos os detentores da verdade absoluta, né? Então eu não estou aqui nesse papel de trazer a verdade absoluta. Mas ele fala que é complexo você pensar que você vive aqui e volta para o nada. Porque que vantagem Maria leva de viver uma vida correta, sem pensar nos gozos materiais a partir de tudo? O que acontece? Qual que é a diferença? E outra coisa, se for assim, a gente inclusive teve uma conversa esses dias em casa, o que aconteceria se eu tivesse um diagnóstico de uma doença fatal? O que eu faria? E aí nós ficamos conversando sobre isso, e muitas vezes as pessoas, e eu li vários relatos nesse sentido aqui nesse livro, que dizem que com essa notícia do desencarne próximo, passam a viver a vida como se não houvesse nada realmente depois dela, e colocam os seus interesses a partir e acima de todos, e colocam o prazer acima de todo e qualquer coisa. E quando nós vemos que talvez isso possa trazer, não um perigo falando de castigo, nada disso, porque não é esse o tom espírita, mas que talvez uma perda de oportunidade de aproveitar aquele fim de vida para alavancar ainda mais o progresso espiritual, porque no final do dia é para isso que nós estamos aqui. Como o Diego disse, e eu falei isso numa outra circunstância, não fui eu quem pensei, eu li numa palestra, nós estamos aqui numa academia. Então, quando a gente se matricula numa academia, a gente quer pegar peso. A gente quer ultrapassar aquele limite numa escola de dança, numa escola de música, a gente quer melhorar. A gente não se matricula para ficar lá parado. Então é assim que nós estamos aqui para não ficarmos parados, para evoluirmos. E por outro lado, essa outra teoria de que se quando desencarnamos, voltamos para um todo, também tem uma diluição disso, porque da mesma forma, se eu passo a ser um todo, isso é muito abstrato e fica muito difícil, dentro da nossa baixa intelectualidade ainda, compreender que nós precisamos cuidar do tempo que estamos aqui. Por isso que a terceira vertente das teorias, que é essa de que nós somos indivíduos e que quando desencarnamos para algum lugar vamos e nos mantemos como indivíduo, é a teoria que mais é aceita dentro de muitas religiões e da maioria das religiões que nós temos no nosso planeta. E no Espiritismo, é esse o tom que a gente acredita, que nós somos espíritos únicos, criados de uma maneira única e assim nos manteremos. E quando nós falamos desse aspecto de que então nós nos mantemos como indivíduo, podemos pensar que nós temos um espírito, nós somos um espírito. E se nós somos um espírito nesse corpo, certo? Até aqui tudo bem? Todos temos um corpo físico aqui, além dos que estão me ouvindo desencarnados, não precisam me responder os desencarnados, que eles estão em número enorme aqui hoje, gente. Eu estou muito emocionada porque quem tiver a possibilidade de ver, essa casa está lotada hoje. E é difícil segurar o choro, é difícil. E aí o que a doutrina traz? A doutrina traz que nós somos o espírito e o corpo, ele é grosseiro, né? Nosso corpo é uma matéria
mais grosseira. E existe algo além do corpo e do espírito, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama perispírito. E o perispírito, o que é o perispírito? Ele é um corpo intermediário, ele é um invólucro, né? Eles usam esse termo dentro da codificação, é um envoltório do espírito, e aí toda vez que nós encarnamos, é esse envoltório que vai fazer a ligação com o corpo, porque o espírito é tão sutil que seria muito complexo na materialidade que estamos, esse espírito conversar com o corpo. Então esse perispírito, ele é algo muito mais vaporoso, eles usam esse termo, é algo muito mais sutil, que faz essa ligação com o corpo físico. Inclusive, esse tema, o perispírito, é tão importante para nós hoje, que eu estou investindo algum tempo nessa teoria, que para quem não tiver tido a oportunidade de ler, eu acho que é interessante, para a gente começar a trazer para o concreto, às vezes, coisas que ficam na nossa cabeça. Então, acho que realmente o conhecimento liberta. E aí, no Livro dos Espíritos, existem algumas questões que falam só sobre o perispírito, para que a gente entenda. Dado o tempo que nós temos da palestra, eu não vou ler ou falar sobre cada uma dessas questões, mas quem tiver curiosidade também, elas estão da 93 e seguintes do Livro dos Espíritos. E ele explica isso que eu trouxe para vocês, que ele é um envoltório do espírito, e os espíritos e os encarnados, né, os médiuns que estão ali, que atuaram na codificação, eles perguntam, mas como é esse invólucro? E eles explicam. Às vezes eu acho que os espíritos, na hora de explicar, eles davam um pouco de risada da gente, sabe? Pensavam, deixa eu explicar bem direitinho, porque esse pessoal confunde tudo. E aí esse é um caso que ele fala, olha, essa substância é muito vaporosa para vocês, porque para nós ela é grosseira demais. Ela é suficientemente vaporosa para o que vocês podem compreender. E também suficientemente vaporosa para possibilitar que o espírito se transporte. Então imaginem, é alguma coisa que envolve o espírito, mas não é tão grosseiro como a nossa matéria, porque com a nossa matéria é muito difícil que eu me teletransporte com essa carne, né? E com o espírito e perispírito, sim, é possível. Outra coisa que os espíritos também trazem para nós é que esse perispírito, ele é feito da substância que compõe todo o nosso planeta, que nós chamamos de fluido cósmico universal. Então, cada planeta tem a sua formação. Então, como nós acreditamos em vida em outros planetas, o perispírito daqui do planeta Terra, ele guarda uma densidade, uma materialidade. Mas em outros planetas mais evoluídos, esse perispírito é mais sutil. Por isso que os espíritos dão essa brincadinha com a gente na primeira questão, e falam que, olha, para vocês ele é bem leve, mas para nós ele é grosseiro, porque a gente está falando aqui com espíritos superiores. Outra coisa bacana que eles falam sobre o perispírito é que o perispírito não se desliga do espírito, nem durante a nossa morte, nem durante a nossa passagem. E a pergunta que fica é, se ele é essa ponte entre o espírito e o corpo, e eu acabo de dizer que com a morte ele não se separa do espírito e do corpo, vocês acham que se separa? Sim ou não? E é aí que está a grande questão. E aí é que está a grande sacada desse tema, que eu li, e para além da teoria que eu queria trazer para vocês, não é um medo dessa passagem. É muito diferente disso. É trazer o tanto que a gente é protegido, é trazer como essa arquitetura divina é esplêndida e o quanto tudo funciona tão bem que se nós tivermos esse concreto que eu estou buscando trazer aqui, com certeza isso vai nos ajudar na nossa passagem. Porque todos nós, um dia, vamos fazer essa passagem. Nós só não sabemos quando. Então, vocês estão certos, realmente o perispírito se desliga do corpo. Então ele não se desliga do espírito,
mas do corpo ele se desliga. Mas, e aí é a grande questão, ele não se desliga da mesma forma com cada um de nós. O perispírito, eu não sei se quando eu falo para vocês que ele faz essa ponte, vocês compreendem que ele é um caminho que leva as sensações do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. Então, quando eu sofro um acidente, por exemplo, um homicídio, alguma coisa que eu machuco imensamente o meu corpo, isso chega no meu espírito, essa sensação, e aqui a gente tem outra palavra-chave, a sensação chega no espírito através do perispírito. Por isso que tem pessoas que têm cicatrizes no corpo físico de agora, referente a coisas que viveram em outras encarnações. Um tiro no peito, de repente uma cicatriz por aqui, na barriga, enfim, tantas coisas. Mas por conta dessa ponte que o perispírito faz. Então, quando a gente fala dessa ponte, para vocês entenderem, e esse invólucro, né, é sutil, ele fica ligado em cada uma das nossas células do corpo. E no momento do desencarne, ele é desligado célula a célula do nosso corpo. E o momento em que ele se desliga totalmente, aquele espírito não sente mais nada do que acontece naquele corpo. Por isso que muitas vezes tem pessoas que falam, puxa, mas eu vou ser cremado e se eu sentir aquilo, ou enfim, tantas coisas. Na grande maioria das vezes, e eu chego lá, além dessa questão dos laços fluídicos que a gente chama, a gente recebe outra misericórdia divina que eu conto em breve. Mas esses laços, imaginem como se fosse um fluido que liga no nosso corpo físico e ele vai se desligando. E daí é interessante, uma curiosidade. Por exemplo, na minha experiência de quase morte, minutos antes do meu acidente, eu fiquei num torpor. Meu pai falava comigo, eu não ouvia nada. Tanto que ele me acordou assim, e aí depois eu segui o nosso caminho, e aí sofremos o acidente na sequência. Outras pessoas começam a sentir dias antes. Quem não lembra do Ayrton Senna? Quem viu o documentário? Que ele começa a ficar pensativo, ele começa a ficar diferente. Ou aquela avó, a minha avó fez isso. Uns 4 meses antes do desencarne dela, ela dizia que se sentia partindo. O que é isso, gente? Tô arrepiada. São os laços fluídicos se separando do corpo, aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, para que a gente vá sentindo esse desencarne menos bruto. Porque normalmente num acidente, porque aqui não é uma ciência exata, tá, gente? Normalmente nos acidentes, quando nós não estamos falando de uma morte natural, esse desenlace é brusco. A pessoa não está preparada. É o momento dela, é coordenado por Deus, mas é diferente de uma morte natural. E aí entra a misericórdia divina, que eu disse para vocês. Porque além desse afrouxamento dos laços do perispírito, nós temos outra coisa que se chama perturbação. E perturbação nesse momento não é de todo ruim. Porque o que é a perturbação? O momento da perturbação é o momento em que os espíritos nos distanciam daquele momento, para que aquele choque não seja demasiado para a gente. No meu acidente, meu pai desencarnou. E ele não desencarnou no momento, nós tivemos oportunidade de conversar um pouco ainda, mas as nossas vivências foram completamente diferentes. Eu vi cada cena do nosso acidente. Eu caí de helicóptero, gente, foi um acidente muito grave. Então eu vi cada cena em câmera lenta. Meu pai disse que não se lembrava de nada. Nada, nada, nada. Ele ficou quase 3 horas desacordado. E a perturbação tem isso. Ele sempre morreu de medo de altura. E eu amava a altura.
Então imaginem uma pessoa que tem medo de altura, que ali no finzinho da vida quis fazer uma prova de aventura, assim, de superação. Imagine o pavor que ele ficaria. Então a misericórdia divina é incrível. Então deu para ele essa perturbação ali um pouco antes dele desencarnar. Uma coisa importante, gente, que eu queria falar desses momentos que a gente tem, essas sensações de que vamos desencarnar, é algo muito importante que nós vivemos como familiares, que se chama pré-luto. O que é o pré-luto? O pré-luto é quando, pela nossa sensibilidade, nós conseguimos identificar que esse momento está chegando. Quem nunca viveu isso? De olhar de repente um parente que está no hospital, ou mais velhinho, e a gente olha e sabe que está chegando a hora. Às vezes a gente não quer ver, né? No caso do meu pai, ele estava muito mal. Meu marido que falou, Flávia, você precisa se preparar, ele está indo. Eu não tá, claro que não tá. Então às vezes a gente não consegue, eu não consegui viver o meu pré-luto. Mas muitas pessoas conseguem. E esse é um momento em que a gente precisa pegar nas mãos da espiritualidade que nos acompanha e pedir força. Pedir força para nós, mas, gente, pedir força para aquele espírito que está prestes a passar por esse momento que estamos falando aqui, a passagem. Porque ele nem sempre é fácil. Para nós que ainda não somos espíritos tão superiores não, né, gente? Cá entre nós, estamos aqui muito caminhantes. Mas, o porquê que não é tão fácil? Aí entra numa parte muito importante da palestra. Oi? Perispírito. Isso. Espírito, perispírito, que faz a ponte, e o corpo. O que faz? Vocês acham que vocês entenderam que o que vai facilitar ou não a nossa passagem é a rapidez ou a facilidade que esses fluidos vão se soltando do nosso corpo? Vocês conseguiram compreender essa minha fala? Porque ela é muito importante. Porque quanto mais esses fluidos estão arraigados ali, presos no nosso corpo, mesmo que eu desencarno, meu coração parou, pulmão parou, sofri um acidente, os fluidos eles não se desligam automaticamente, saem todos. Por isso que, infelizmente, nós vemos alguns espíritos que passam dias, anos e, pasmem, às vezes séculos, ligados à memória daquele corpo, porque não estão conseguindo desvincular o perispírito ao corpo. Nós temos um trabalho, e aqui eu tenho que me segurar para não chorar de novo, porque a gente chora no nosso trabalho direto. Nós temos um trabalho aqui na casa que se chama Pronto Socorro. E o que é esse trabalho? Eu estou copiando, tá, gente, o Céu e o Inferno, que deu tantos exemplos, então eu me sinto à vontade de dar bastante exemplo para vocês, porque o tema é teórico. Nesse trabalho, os trabalhadores, eles auxiliam os espíritos que desencarnaram e ainda não conseguiram entender que desencarnaram. E, gente, nós recebemos aqui, no nosso atendimento, espíritos que às vezes, quando eles descrevem roupa, descrevem a vida deles, espíritos que viviam e sofreram isso há séculos, da época da escravidão, da época do Império Romano. Império Romano, então, a gente põe 800, 900 anos para trás. É uma loucura. E aí vocês vão me perguntar, agora eu assustei. Então quer dizer que eu vou ficar aqui sofrendo, sentindo que sem poder ir para o plano espiritual, ou ligado ao corpo, ou ligado à vida que eu tinha, porque muitas vezes eles ficam vagando mesmo por aqui? Quantas vezes, Maria José, eles chegam cansados, pedindo água para a gente, e nós médiuns sentimos a garganta seca, numa dor inenarrável, porque eles sentem que estão com sede, porque não bebem água há séculos, porque não comem, com as roupas sujas, porque eles se sentem vagando por aí. Isso é muito forte, pelo menos para mim é muito forte.
Dói quando a gente acolhe esses irmãos. E o que será então que faz que isso aconteça? Por que que alguns ficam tão ligados? Por que para alguns é tão difícil separar que o perispírito desentrelace do corpo? Pode falar mais alto. Exatamente, o apego material. E aí, gente, claro que a grande dificuldade, o grande sofrimento é o apego material. São pessoas que às vezes vêm no nosso trabalho e falam: cadê as minhas joias? Cadê a minha casa que está em ruínas? Por que que meus filhos não estão cuidando da minha casa? Isso já faz 2 séculos. Cadê meu dinheiro? Por que que eu não estou sendo tratado com respeito aqui se eu sou um militar? Então a gente vê tudo isso no nosso trabalho, não tem como duvidar. É muito impressionante. Então realmente o nosso apego aos bens materiais, gente, ele é uma das coisas mais complexas nesse momento do desencarne. E aí o que a gente pode pegar e falar: mas Flávia, eu já não estou mais tão apegado assim. Que tipo de roupa que você doa no fim do ano? As rasgadas, as que você não aguenta mais usar? Ou você consegue doar uma roupa que está nova e que você pode falar: puxa, tá para outra pessoa, vou passar para frente? Um questionamento que eu me fiz: eu adoro a minha casa. Uns tempos atrás meu marido falou: e se dessem uma proposta irrecusável para vender a nossa casa, você iria? Não. Aí ele virou para mim e falou assim: mas isso é apego. Eu falei: ai meu Deus, é apego mesmo. E aí eu parei para olhar e falei assim: gente, é apego mesmo. Então o que eu estou querendo trazer para vocês é que aquele apego que eu contei daqueles nossos irmãos que estão presos nas joias, na casa, na casa eu falei que eu tenho, né? Mas é mais ou menos, tá, gente? Não é daquele jeito, não. Aquele apego material, talvez a gente não tenha. Mas nós ainda temos os nossos apegos materiais e eles dificultam a nossa passagem. Então, estar aqui hoje é um momento da gente ir pensando em como ir se soltando. Não estou falando para a gente fazer como Francisco de Assis, tá, gente? Porque é um espírito superior, numa outra pegada. Não estamos nesse lugar de sair, né, doarmos nossas casas, roupa e sair por aí ajudando. Infelizmente, nós estamos distantes disso. Mas se nós conseguirmos olhar para o nosso dia a dia e detectar aonde está o nosso apego. Meu carro bateu. Acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês para mim. Gente, mas é o carro. Então é esse tipo de apego. E tem uma coisa que me pegou. Quando eu sofri o meu acidente, eu tive, que eu contei para vocês, que foi uma experiência de quase morte, ele foi muito brusco. Então vocês imaginam que o helicóptero, quando cai, é uma pancada muito forte. E naquele momento da pancada eu já não senti mais o meu corpo físico. E para mim, como espírita, foi muito bonito ver, porque a mentora que eu sempre descrevia para os meus pais desde criança estava lá. Todos os indígenas que eu sempre via ao meu redor, eles estavam lá em volta de mim. E naquele momento eu tive certeza que eu desencarnei, porque eu estava com o corpo muito machucado. E eu sou muito patife para sangue, gente. Eu mal consigo tirar exame de sangue. Então, quando eu vi aquele corpo todo machucado, fratura exposta, enfim, muito ruim, eu tive a certeza que eu tinha desencarnado, porque eu não sentia aquele corpo. E para mim foi uma prova viva de tudo que eu aprendi a minha vida inteira, de olhar e ver a quantidade de espíritos que estavam cuidando de nós naquele momento. E mais, num dado momento, precisa beber água, gente? Num dado momento, eu tinha certeza que eu tinha desencarnado, estava junto da minha mentora, de mãos dadas com ela, e num ponto feliz que eu falei, puxa, eu acho que eu estou conseguindo.
né? Acho que eu estou conseguindo me dissociar desse corpo e chegou o meu momento. Nesse momento eu ouvi que tirassem-nos apressadamente porque a aeronave poderia pegar fogo. Nesse momento eu senti voltando para o corpo. Fui retirada do helicóptero. E me colocaram numa área reservada. Eu só soube disso depois, porque o meu choque era tão grande que no momento que eu me vi ali viva, mas toda quebrada, falei, o que vai ser de mim? E um homem e uma mulher me consolaram o tempo inteiro. Eu, mulher, vaidosa, eu sentia meu corpo escorrendo sangue, eu falava, meu Deus, como ficou meu rosto? Eu fiquei desfigurada. E eles diziam, não, Flávia, você tá tudo bem com você vai ficar bem. Horas depois eu descobri que ninguém estava lá. Que não permitiram que ninguém ultrapassasse aquela passagem. Então não eram pessoas encarnadas, eram espíritos que ficaram comigo ajudando todo o período que eu esperei pelo resgate. Pouquíssimas pessoas sabem da história do meu acidente. Pouquíssimas pessoas. Fim de semana eu estava com as minhas amigas mais próximas. Parte delas não sabia disso. E eu estou contando para que a gente olhe, da mesma forma que eu ali naquele momento eu tive certeza de que tudo que eu estudo é verdade. Se vocês acreditarem em mim, para que vocês possam guardar essa esperança dentro de vocês. Que nós estamos aqui sim, trabalhando, lutando contra o apego, lutando contra as nossas más inclinações, mas que nós já temos o nosso caminho, nós já temos os benfeitores ao nosso lado e que nós somos muito ajudados, muito ajudados. E como o Diego disse, a sua abertura, como sempre, ela tem sempre ligação com a palestra. Naquele momento, gente, eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da dor que eu sentia. Eu tomei morfina por mais quase 2 anos depois disso, todos os dias na veia. Então era uma dor insuportável. E eu só pensava numa coisa: eu vou atravessar essa prova. Eu não vou repetir de ano, eu não vou passar por isso de novo, desse jeito. Se eu tiver que passar é por outro degrau, mas para esse aprendizado eu não vou passar de novo. E quanto de raiva eu senti. Teve momentos que mesmo eu sendo espírita, eu me lembro de falar para minha mãe, por que não me levou? Eu não aguento mais sentir tanta dor. Então, nesses momentos, vinha o meu anjo da guarda, me fortalecia e falava, você vai conseguir. E da mesma forma que eu consegui, eu sei que cada um de nós também vai. Quando chegar a hora de cada um de nós todos vamos conseguir. Mas que a gente possa, a partir de hoje, o meu relato tem essa finalidade, que a gente possa ir olhando para o nosso dia a dia, aonde que eu estou me apegando demais. Meus filhos, óbvio, que mãe que não ama loucamente o filho, mas aqui está passando para o apego. Eu também me vejo nesse exemplo. Também vou aprendendo como modificar um pouco isso, porque é um apego muito grande. Quantas mães, Ale, a gente recebe no pronto-socorro que não conseguem fazer a passagem porque estão presas aos filhos? Quantas? Quase todas. E o que acontece na nossa vida, que cada um de nós pode fazer, e o que acontece no trabalho, que muitas vezes faz com que esses espíritos despertem para a verdade de que estão vivos numa outra forma. Alguém arrisca? O que acontece em 90% dos casos que faz com que esses espíritos, que provavelmente nós já passamos por isso, consigam se desligar do corpo físico da sua vida e fazer a passagem? Alguém chuta o que é? A oração, gente. A oração. Tem espíritos que chegam aqui numa condição lastimável, muito lastimável. E na grande maioria das vezes, é um parente desencarnado que está do lado deles e que eles não conseguem enxergar. Porque eles estão tão ligados à matéria que eles só veem a nós. Por isso que no nosso trabalho, a gente se sente tão útil, porque eles só ouvem a nossa voz.
eles não conseguem ouvir a de outros espíritos. E quem traz eles para o trabalho quase sempre é uma mãe, um pai, um avô, uma avó, que está orando fortemente para que aquele espírito consiga afrouxar esses nós. E aí é interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 662 para frente, eles vão falar do poder da oração. E tem uma pergunta assim: pode-se orar utilmente pelos outros? E os espíritos respondem: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai os bons espíritos que se associam ao bem que ele quer fazer. Porque às vezes ele não tem condição de tirar o amado dele daquela circunstância, mas ele movimenta forças para que os espíritos superiores possam ajudá-lo. E assim que muitas vezes começa o esclarecimento. E aí tem uma pergunta ainda melhor, que é o seguinte: é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E tem um contexto, porque em algumas religiões dizia-se que era pecado evocar os mortos. Dizia-se que uma oração pelas pessoas que tinham falecido era um pecado, principalmente se fossem suicidas. Não era permitido orar por um suicida, porque senão você estaria incorrendo em pecado. Esse é o contexto dessa pergunta. E os espíritos respondem. Eu não vou, porque a resposta é grande, então eu resumi. O que eles trazem? Que é um alívio sem palavras para o espírito sofredor, a prece de outra pessoa. Então, se a gente não puder fazer nada por alguém, que a gente faça uma oração. Porque a oração, ela tem um poder muito grande de ajudar, e ele fala com todas as letras, a desatar esses nós. Além de desatar os nós, ele traz alívio. Além de trazer alívio, outra coisa que a oração pode fazer. Isso eu não sabia, depois para a prática fez sentido, mas quando eu li eu falei, essa eu não sabia. Que falava o seguinte: a oração, ela pode levar aquele espírito ao arrependimento, que é o primeiro passo para ele sair daquela loucura que ele está vivendo. E eu disse arrependimento, eu não disse culpa, porque como o Diego começou na abertura, eu não queria perder esse gancho. Culpa é diferente de arrependimento. A culpa é uma das vibrações mais baixas que a gente pode vibrar. Ela está abaixo da raiva e da irritação. Tem uma escala de Hertz que se mede hoje, fisicamente, as nossas emoções, e a culpa é a mais baixa das nossas vibrações. Também eu não sabia disso. Para mim, a raiva, a agressividade, qualquer coisa era pior que a culpa, mas a culpa é ainda pior. Então, o que esses espíritos buscam nunca é que aquele sofredor se sinta culpado, ou que mesmo um de nós que não está conseguindo se desligar do corpo se sinta culpado. Mas é que ele consiga olhar para frente, olhar de outra forma. E assim ele vai... E por que a oração leva ao arrependimento? Porque ele vai elevando o padrão vibratório. E aí quando ele vai elevando o padrão vibratório, ele pode alcançar essa camada do arrependimento, e dali tem uma multidão de espíritos prontos para ajudar. Outra coisa que Jesus diz é que amai-vos uns aos outros. Então a oração, além de tudo, é uma caridade que nós podemos fazer para cada um de nós. Para cada um de nós e para cada um das pessoas que estão passando por esse momento. Então, se vocês conhecerem alguém que está passando por um momento assim, orem muito, muito por esse espírito. Porque a nossa oração chega do lado de lá. Mas eu não sou lá muito bom, eu faço muita coisa errada ainda. Chega porque a oração, ela é força magnética, os espíritos explicam. Ela é força magnética, ela é fluido a fluido, ela vai chegar onde tem que chegar. Se eu fizer de coração, ela vai chegar. Então, meus amigos, eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas eu gostaria de encerrar a nossa palestra
com o foco na prece. Para que a gente se lembre de que com a prece a gente pode fazer verdadeiros milagres. E que esses desapegos, que eu tenho certeza que cada um de nós vai olhar de forma diferente a partir daqui, e não porque está com medo de passar por alguma coisa, né, por um momento difícil, embora a gente tenha sim, né, medo, mas para que a gente saiba que naquele momento da passagem seja mais um aprendizado para o nosso espírito, que a gente consiga alcançar mais um degrauzinho ali, que essa nossa passagem, nessa encarnação, com todo esse esclarecimento que a gente tem, seja menos dura do que com certeza a nossa última passagem foi. Que a gente se lembre desse momento e desse recado dos espíritos, nos encorajando a ter uma passagem mais leve, porque sem dúvida nós somos muito ajudados. Graças a Deus, gente, muito obrigada. E nós aproveitamos esse momento para agradecer a nossa querida Flávia por tudo que ela nos trouxe. E a gente assina embaixo, né? Porque o trabalho nosso não é fácil. O dela é na quarta-feira, o nosso aqui é na segunda-feira. E é situações que você acaba chorando junto com o espírito, né? Mas é interessante que a gente volta para casa com uma sensação de leveza, uma tranquilidade. Às vezes a gente vê e não está bem, porque todo mundo tem problema, né? E eu, ultimamente, me encontraram o meu endereço e eu falo para eles, puxa, mas será que essa cartinha que vocês estão me mandando aí de cima não é pro vizinho do lado, não? Não, é aqui mesmo. Vai pagar o que você deve. Você sai daqui diferente já. Sai tranquila, harmoniosa, porque a gente faz muita oração durante o dia, é a vida inteira sempre na oração, quando levanta, quando vai dormir. Então todo esse trabalho de desobsessão e do pronto-socorro, que o pronto-socorro geralmente é aquele que está apegado, que não sabe que morreu. Na desobsessão já vem uns irmãozinhos um pouco mais violentos, tá? Que é obsessor mesmo, que quer acabar com a pessoa e tal. Então o trabalho não é fácil. E eu tô nessa aí já desde os 20 anos de idade, né? Mas como agora eu só vou fazer 30 mês que vem, então tô feliz, né? Outro dia me mandaram um desenho, né? Eu tinha 40 anos, tô bela, formosa, mas agora mês que vem eu vou fazer 75. Aí eu falei, deixa eu ver quem me mandou isso, foi minha filha. Eu falei, tá, quem me foi meus 40? Não, é 75 agora. Mas nós estamos firmes aí trabalhando. E é um trabalho magnífico. Muitos saem daqui assim de uma forma totalmente diferente de quando chegou. Só que o médium, como a presença vai usar o nosso corpo físico, nós sofremos. A gente sente a mesma dor, o mesmo sofrimento, o mesmo desespero. É incrível. Só que é lógico, né? Quando eles vão, os mentores já limpam aquela aura, vai retirando. Então é um trabalho magnífico. E eu agradeço todos os dias por tudo que eu passo de bom e de não tão bom. Que os últimos anos meus têm sido muito difícil, muito sofrimento. Mas eu agradeço, porque se eu estou passando é porque eu preciso, não é? Tem que resgatar alguma coisa, então vamos pagar a dívida. Quem sabe na próxima eu venho com a bagagem um pouquinho mais leve. E é um trabalho maravilhoso. Então é como ela disse, a espiritualidade atua, está do nosso lado. E os irmãos, só de saber que eles estão indo um pouco melhor, aqueles que estavam obsediando, que quer acabar com a pessoa, se arrepende, começa a chorar, pedir perdão. Isso é maravilhoso. Então nós estamos aqui à disposição. E nessa parte que nós trabalhamos, fora outras coisas que a gente faz aqui, os mentores sempre falam, que está lá, Jesus explicou e falou, que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Nós estamos fazendo o bem sem olhar a quem, porque a gente não sabe quem é. A gente não sabe como é o rosto, como é que foi, como é que não foi. A gente vai e faz. Então isso é maravilhoso. E a gente só tem mesmo que agradecer a Deus a oportunidade. E mesmo com toda a tribulação da nossa vida, aquele dia, aquele horário, a gente está ali trabalhando. Não importa o que a gente está passando.
se é dor, se é sofrimento, seja lá o que for. Mas chegou aquele dia, nós estamos aqui, né? E na correria aí, com todos os outros trabalhos sociais que dá bastante correria pra gente. E assim a gente vai se fortalecendo. E provavelmente resgatando o passado, que deve ser maravilhoso, né? Será que nós não estávamos no mesmo balaio, não? Vai lá saber, as duas aprontando aí pro mundo afora, né? Agora a gente veio aqui para recuperar o tempo perdido. E graças a Deus que Deus coloca um marido compreensivo do nosso lado que caminha junto, né? O meu já veio com essa tarefa de segurar na minha mão e ir junto, no mesmo ideal, no mesmo lugar, as mesmas coisas. Então já veio do passado. Então nós estamos juntos aí já há 57 anos, no mesmo caminho. Porque acho que nós entendemos o que é o compromisso espiritual. Então a gente agradece a Deus de poder estar aqui, aí chega aqui e ver todos vocês, é uma delícia, sabe? Só quem trabalha mesmo é que sabe, a gente sente uma sensação tão gostosa, é como nós estamos em família. Então agradecer tudo que a Flávia nos trouxe, que com certeza ela fez com muito empenho, agradecer por nós estarmos aqui e tudo que nós recebemos nesta casa. Cada um com seu problema, com problema de saúde, seja lá o que for. Mas a gente sabe que vai ser atendido, que nós não estamos sozinhos. O problema dela, ela viu espíritos, viu não sei o quê. Eu já tive experiências e mais experiência a esse respeito com cirurgia espiritual. Então eu posso provar com A mais B que ela funciona mesmo. Né? Você vê o mentor ali na sua frente, todo iluminado. É a coisa mais maravilhosa. Então, às vezes, a gente tem que agradecer essa bendita dessa mediunidade, de tudo que a gente vivencia. E vem coisas no nosso caminho justamente para mostrar. Vai vivenciar agora o que você aprendeu. Aí já viu, né? Aí a gente chora, pede para o pai, para a mãe. Então é assim, meus irmãos, que nós possamos voltar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos. Seja lá qual for o problema de cada um, está sendo resolvido. Mais cedo ou mais tarde tudo se resolve, porque é tudo no tempo de Deus, nem antes nem depois. E no tempo do nosso merecimento, sempre isso. Quando peço alguma coisa na oração, papai, o que for do meu merecimento, o que for justo e o que for o momento. E enquanto não for, me dá força, segura na minha mão para me poder aguentar tudo que eu vivo, não é? E aí vem aquela tranquilidade, você encara o dia inteirinho e vai embora. Então que possamos voltar para o lar felizes, em paz, a família que possa receber tudo de melhor, porque nós estamos aqui, mas aqueles que convivem com a gente, através da nossa energia, também são beneficiados, né? E que Deus abençoe a Flávia e a família dela, e todos nós que estamos aí nessa luta, esperando poder fazer um pouquinho para melhorar o nosso karma que nós trouxemos de outras vidas. E a gente não pode reclamar porque tudo é culpa nossa. Nada vem se a gente não merecer. Nós atraímos, né? Por pensamentos, sentimentos negativos. Então nós vamos encerrando esse momento com muita gratidão. E é nessa gratidão que nós vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, Mestre Divino. E agradecer a Deus por esse momento, agradecer a espiritualidade aqui presente, aos mentores desta casa, aos mentores de cada médium que trabalha nesta casa, que unidos eles trazem já para nós o programa tudo pronto e nós só vamos cumprindo a nossa pequenina tarefa. E agradecendo, Senhor, e pedindo que possamos retornar aos nossos lares, levando o coração em paz, tranquilo, harmonioso, para que no nosso lar a paz, a harmonia, o amor, o respeito esteja sempre presente no coração de cada um. Dos casais, dos filhos, noras, genros, que eles sejam todos abençoados, todos que fazem parte da nossa existência, para que a gente possa, dentro do possível, viver em paz e harmonia num mundo tão conturbado de guerra e de sofrimento. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem
a melhorar o mundo. E que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos ilumine, nos guie em todas as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Já estamos sendo atendidos. Na hora certa, a resposta vem. Deus abençoe a todos nós e um ótimo fim de semana maravilhoso para cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.